Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora Maranhão e agora começa a resenha com a participação do jornalista John Coutrin, que está por aqui para trazer os assuntos para a gente. John, boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência, pelo prestígio de sempre aqui no Tá Na Hora Maranhão. Um abraço também para o pessoal do interior, Olavo, da internet, nossos amigos da Grande Ilha de São Luís. Muito obrigado por estar sempre acompanhando aqui o Tá Na Hora Maranhão. Boa noite, mandar um alô aí para Rian e Ana Júlia, de Imperatriz, aqui no Maranhão, e para Bisa, Nonata e João. Vai cair uma chuva imperosa, ela está dizendo aqui. Telespectadores assíduos do Tá Na Hora Maranhão, a mamãe Laiane. Mamãe Laiane, a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos os dias. É muito bom saber que vocês estão acompanhando o nosso trabalho todos os dias aqui na Difusora. E olha só, John, tivemos alterações nos blocos partidários da Assembleia e recomposição da Comissão de Constituição e Justiça. Quem comanda a CCJ agora, John? Vamos lá, Olavo. Isso foi feito hoje, essa reunião, e nós temos novos membros da Comissão de Constituição e Justiça ali da Assembleia Legislativa do Maranhão, né? Ocupará o cargo o deputado estadual Neto Evangelista, que é do União Brasil, que terá como vice, aqui já muda, né? O deputado Florencio Neto. Então, presidente da CCJ, ali da Assembleia, Comissão de Constituição e Justiça, deputado Neto Evangelista, que está aí na tela, e o vice, do lado dele, o deputado Florencio Neto. Além destes, comporão a CCJ parlamentares como Arnaldo Melo, ali, que é do PP, Ricardo Arruda, que é do MDB, Adelmo Soares, Carlos Lula e João Batista II, como membros titulares. É importante dizer o seguinte, que houve algumas mudanças, não é? No bloco de oposição, saiu o Júlio Mendonça e entrou o deputado Carlos Lula, viu? Ou seja, a oposição tinha direito de indicar o membro. Então, eles fizeram uma alteração ali na CCJ, indicaram o deputado Carlos Lula, no lugar do Júlio Mendonça. E houve também uma outra alteração, não é? O deputado Adelmo Soares entrou no lugar do deputado Ariston. Vamos lá. Então, compõe a CCJ, além do deputado Neto Evangelista, que é o presidente, e o Florencio Neto, que é vice, Arnaldo Melo, Ricardo Arruda, Adelmo Soares, Carlos Lula, João Batista II. Como membros suplentes, ficaram os deputados foram eleitos os deputados como suplentes da CCJ, Eric Costa, Helena Duailib, Dr. Iglesio, Daniela Gentil, Ariston, Fernando Braide e Aloysio Santos, né? Então, esses são os membros titulares e os membros suplentes da CCJ. A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, cabe à CCJ analisar as proposições produzidas e apresentadas pelo Parlamento Estadual quanto aos aspectos constitucionais, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, emitido parecer, não é? Então, é uma das comissões mais importantes ali da Assembleia. O deputado Neto Evangelista não estava presente na casa, nessa eleição, porque ele está de licença médica, né, para tratamento de saúde. O deputado Neto? Exatamente, deputado Neto Evangelista. Mas ele, mesmo assim, ele foi eleito ali o presidente da CCJ e o deputado Florencio Neto vice. E a gente segue acompanhando. Agora, deixa eu fugir aqui um pouco na ordem dos nossos assuntos, João, para falar aí da prisão preventiva de 8 vereadores lá de Turilândia. A gente falou, não sei se foi ontem, Olavo, ou anteontem, que o Ministério Público havia pedido a prisão deles. Não sei se tu lembras disso. Desses 8 vereadores lá de Turilândia. E agora, a desembargadora, essa decisão foi agora há pouco, desembargadora Maria das Graças Amorim, que é da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, determinou a prisão preventiva de 8 vereadores do município de Turilândia, né? Alvo daquela operação que a gente falou aqui. Sim, que ainda repercute. Né? A Operação Tântalo. De acordo com a desembargadora, houve descumprimento de medidas cautelares por parte desses 8 vereadores de Turilândia, né? Aí vamos lá, dizer quais foram os vereadores que tiveram a prisão ali. Está aí na tela, né? Está aí na tela, decretada. Vamos lá. Gilmar Carlos Gomes Araújo, Misael Brito Soares, José Ribamar Sampaio, Najane Judite Vieira Reis, Sávio Araújo, Josias Frois, Carla Regina Pereira Chagas e Inalice Nogueira Lopes, não é? Outros 2 vereadores, Daniel Barbosa Silva e José Luiz Araújo Diniz, não tiveram prisão decretada, mas
continua sob medida cautelar de prisão domiciliar, não é? Lembra que no dia 22 de dezembro de 2005, os vereadores foram alvos de medidas cautelares no bojo da Operação Tântalo 2. Então, faz parte dessa operação envolvendo a cidade de Turilândia, aquele desvio, Olavo, de 56 milhões, né? Os demais, a gente falou até ontem também, todos, exceto a ex-vice e a primeira-dama Eva Curió, que cumpre prisão domiciliar, todos os demais tiveram as prisões mantidas. Isso, continuam preso. O prefeito continua preso, Paulo Curió, todos os demais envolvidos continuam presos. E esses vereadores eram prisão também domiciliar, cumpriam medidas cautelares, mas obedeceram e agora tiveram suas prisões preventivas decretadas ali, esses 8 vereadores de Turilândia, pela desembargadora Maria das Graças Amorim. Antes da gente superar esse assunto, volta só a tela aí dos vereadores, porque os nossos telespectadores, eles sempre falam o seguinte: fala o partido, o pessoal gosta muito quando diz o partido, né? Tá aí então, ó, União Brasil, PRD, 2 do PRD, tá lá em cima, 1, 2, 3 do União Brasil, PRD, 2 também, 3, aliás. Ó, mais embaixo, a Inaíus também do União Brasil e também tem do Solidariedade. Então aí os partidos, pessoal, John, quando a gente fala e comenta, sempre tem aqui falando, fala o partido também, o pessoal gosta de saber qual partido são esses vereadores que foram incluídos nessa operação, suspeitos de participarem desse esquema de desvio de quase 60 milhões de reais. É muito dinheiro e a gente traz aqui de Turilândia para você acompanhar tudo e todos os detalhes. Lembrando que lá já tem um interventor, né? Sim. A Assembleia ainda vai autorizar. Falta ainda a autorização. Isso vai só endossar, né? Endossar. A gente falou hoje com o vice-presidente da CCJ, Florencio Neto, ele disse que a primeira pauta já na CCJ é essa, viu? Então, o interventor falou ontem dele, né? Defensor público, que já deve ali assumir o município. E a gente segue acompanhando. 7 horas e mais 27 minutos. Deixa eu dar um alô aqui rápido antes de ir para o próximo assunto, porque aí a gente já vai dando oportunidade das pessoas participarem. Isso. O Edman Noleto está com a gente, espera que os rodoviários não peguem os passageiros e depois deixe no meio do caminho, né? Porque a gente estava falando agora há pouco, ele não quer que o pessoal comece, logo depois abandone o pessoal. Eles falaram justamente essa questão, viu, Edman? De receber os salários, e essa era a condição de voltar e não ter mais o movimento nesta quarta-feira. Só lembrando, né, Olavo, que a Prefeitura de São Luís já pagou cerca de 1,5 milhão de subsídio. Esse dinheiro já está sendo repassado para as empresas de transporte. E não haverá greve amanhã, não é? O que a gente espera, né? Que já foi transferido o valor e as empresas, a Prefeitura pagou o subsídio, 1,5 milhão, as empresas agora repassarão para os trabalhadores esse valor. Ainda vai demorar um pouquinho, né, Olavo, ficar aí na conta, mas acho que amanhã todos já devem ter recebidos. Esperamos. E aí ele diz o seguinte: respeite quem paga a conta e o salário de vocês, o usuário. Tá aí então um recado do Edman para os rodoviários, né? Que o usuário muitas vezes é prejudicado nessa de expectativa de greve efetivamente, enfim. O usuário precisa ser respeitado de todos os lados, né? Tanto pelo poder público, como pelos trabalhadores, pelos rodoviários que têm direito de paralisar, mas é importante sempre observar também o lado, que eu digo sempre o lado mais fraco, que é do usuário, né? Vamos girando aqui com os assuntos, 7 horas e mais 29 minutos. Aliados do dinismo estiveram juntos mais uma vez. Dessa vez, o que foi tratado, John? Fala pra gente. Certamente eleições, não é? Certamente cenário do Maranhão. Aí está o grupo de oposição, não é? Os deputados estaduais e federais. Deixa eu pegar aqui na tela, Olavo, não é? Ali da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. Deputado Júlio Mendonça, ali de camisa verde, certo? De pé, não é? Da esquerda para a direita, de pé. Deputado Júlio Mendonça, que é deputado de oposição, PCdoB. Pois deputado Rodrigo Lago ali. Deputado Carlos Lula, deputado Leandro Belo, não é isso? Ricardo Rios, ali tem o deputado federal Márcio Gerri. Aqui embaixo, não é? André Belo, Otelino Neto, senadora Ana Paula, Felipe Camarão, a esposa dele Tainá, e ali do lado é
A Josilene, não é isso? Ali é a esposa do Márcio Felipe Gerri. Camarão, né? Tem a esposa do Felipe Camarão, ali a Tainá, e do lado dela ali acho que é a Josilene, esposa do Márcio Gerri. Sim. Eles sempre estão se reunindo, né, para tratar dessas questões referentes, atinentes à oposição aqui no Maranhão, não é? Essa oposição ali na Assembleia, que perdeu o membro desse grupo do G8, agora é G7, não é? Desse grupo de G7 de oposição de deputados, só faltou o Fernando Braide. Sim, verdade. Mas que ele não Estava em outro momento. Ele não se reunia assim muito com... o Fernando Braide é independente, tem uma relação muito boa com os dinistas, mas não é desse bloco, não é do bloco do dinismo. Não. O Fernando Braide não é do bloco não declarado, do dinismo. Né? Não declarado. Ele é de oposição, mas não é do bloco do dinismo. Por isso ele não está presente aí. Mas ali ele forma o grupo do G7 dos deputados de oposição. Era G8 porque saiu o Francisco Najib. Né? Então eles têm se reunido constantemente e na pauta essa questão, Olavo, do Maranhão. Não é? A gente aproveita logo aqui para tratar dessa questão, porque, Olavo, o presidente nacional do PT, o Edinho Silva, ele falou sobre o Maranhão. Qual o contexto disso tudo? Para o nosso telespectador entender melhor. No início da semana, a gente falou aqui, ainda já no final de semana, trazendo para o início da semana, houve ali a festividade de 46 anos do PT. Sim. E lá estiveram alguns membros maranhenses do PT, inclusive o Felipe Camarão, a gente mostrou ontem, do lado do Lula, né, aquela coisa toda, nos 46 anos do PT. E lá surgiu algumas versões de um lado e de outro. Primeiro, a primeira declaração foi de que o Edinho Silva, presidente nacional do PT, teria vetado o nome do Orleans Brandão. Né, que fizeram pesquisas qualitativas e quantitativas e a direção nacional do PT entendeu que o nome do Orleans era um nome rejeitado. Não é? Então, o PT, portanto, não abonaria e não respaldaria o nome do Orleans como candidato com apoio do partido, uma aliança com o MDB no Maranhão. Depois, a presidente do partido, presidente estadual do PT do Maranhão, na comissão ali, um diretório provisório, né, Patrícia Carlos, disse que não, que na verdade a fala foi no sentido de unificação, de colocar um nome que unificasse tanto o campo dinista quanto o campo brandonista. E agora, nós temos uma declaração do próprio presidente nacional do PT, o Edinho Silva, que foi perguntado, questionado sobre essa situação aqui do Maranhão. Nós temos um vídeo aí do presidente nacional do PT, Edinho Silva, sobre a situação, como o PT se comportará em relação à eleição no Maranhão. O PT vai continuar trabalhando pela unidade do nosso campo. Nós queremos construir um nome que unifique nosso campo no Maranhão e que a gente não só eleja, né, governador ou governadora no Maranhão que represente o campo democrático, para que a gente eleja senadores ou senadoras no Maranhão e que a nossa bancada federal cresça, também que a gente consiga eleger deputado estadual no Maranhão, que nós não temos. O presidente Lula tem por volta de 80% dos votos no Maranhão. Nós queremos que essa votação ela represente um avanço do campo democrático do Maranhão, tá bom? Pois é, e aí se não tiver essa unificação, fica complicado também no nacional, né, John? Ele deixa bem claro aí, não é, que eles não trabalham lá a tese de unidade no Maranhão. Não é? Como seria essa unidade? Vamos lá. Seria um nome que unificasse os dois campos. Um nome que agradasse os dinistas e um nome que agradasse os brandonistas, certo? Hoje o governador Carlos Brandão já disse várias vezes que fica até o final do mandato para apoiar o Orleans Brandão como seu sucessor. Do lado dinista, eles disseram que o Felipe Camarão já disse que não renuncia e fica até o final do mandato. Né? Redisse. E que ele quer ser candidato com o apoio do PT desse campo aí de esquerda, né? Dessa frente democrática. Bom, aí quando ele fala isso, né, nós temos que unificar o Maranhão e tal. O presidente Lula deve sentar com o Brandão e deve ser essa a proposta. Brandão, a gente precisa estar unido lá no Maranhão. Meu palanque precisa ser um palanque unificado. Eu não quero divisão dos meus aliados lá. O apoio é importante, você é governador do Maranhão, tem aprovação boa, tem os 12 partidos, mas eu também não posso desagradar aí o Flávio Dino, não é? O ministro Flávio Dino. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o próprio Lula que falou. Vocês lembram? Quando o Lula esteve aqui em Imperatriz, o que ele disse do Maranhão?
Não, eu tenho que conversar com o Flávio Dino, né, para resolver essa situação do Maranhão. O próprio Lula falou isso. Sim, foi, verdade. Que até causou espanto, mas nossa. Ministro do STF. Mas quem falou foi o Lula, né? O Lula que falou que tem que conversar com o Flávio Dino para resolver o Maranhão. E é isso mesmo. Ele não quer desagradar nem o Flávio e não quer desagradar o Lula, o Brandão. Aí eu fico assim, a Bíblia fala que não dá para servir a dois senhores, né? Vai desagradar um. Um vai ter que sair descontente. Pois é, então vai sair descontente. Quem que ele vai escolher desagradar? Se não tiver acordo. Porque ainda há a possibilidade, o Lula trabalha, a possibilidade de colocar o nome que agrade os dois lados. Mas eu faço a pergunta para você, Olavo, faço a pergunta para o telespectador. Quem seria esse nome que ali agradaria tanto os dinistas quanto os brandonistas? Existe esse nome? Hoje eu não vejo. Se falou em Rubem Júnior, se falou em André Fufuca, se falou em Everton Rocha, quem seria esse nome aí que teria o apoio dos dinistas e brandonistas para unificar o palanque? Hoje eu não vejo esse nome, não é? Então, do lado dos dinistas, até se fala que eles só não querem o Orleans. Vai até colocar o outro nome. Mas o Brandão já disse que não quer o Orleans, não é? E aí, como é que fica? Alguém vai ter que ceder. Um lado vai ter que ceder, Olavo, não é? E a gente não vê, por hora, nenhum dos dois lados dispostos a ceder nessa situação. A gente não vê, não é? E aí, como é que vai ficar o Lula nessa história? Não é? Já se fala até de neutralidade palanque, né? Que o Lula não viria aqui no Maranhão e deixaria aí o Orleans se candidatar, deixaria o Camarão se candidatar, ou outro candidato que ele não viria ao Maranhão, não é? Mas, assim, é uma situação meio complicada, porque o Maranhão é o que complementa os votos do Lula, gente. O Maranhão é muito importante para o Lula, porque o Lula, esses votos que o Lula tem no Nordeste, é o que ele, digamos assim, não tem no Sudeste e no Sul. É como se ele complementasse. Compensa, exatamente. O Maranhão, esses estados do Nordeste, fazendo aquela compensação ali. Exatamente. Então, o Maranhão é muito importante para o Lula, e como o próprio presidente Edinho do PT fala, né? Ele fala 80% dos votos no Maranhão. Eles contam com 80% dos votos. Esse é o cálculo dele, os cálculos dele, votos válidos no Maranhão. Então ele precisa desses votos. E se dividir o palanque aqui é um pouco ruim para o Lula, não é? É bom que esteja todo mundo unido no campo dele para que o Lula seja bem votado no Maranhão. Mas é uma equação bastante complexa aí para o Lula resolver o Maranhão. Obviamente ele não vai querer desagradar o Flávio Dino e também ele não pode abrir mão de um aliado como o governador Carlos Brandão, né? Também, não é? Eu não sei qual decisão ele vai tomar, viu, Olavo? A gente sabe que o Lula também não quer se dispor com o STF, sabe que o STF ali, o Lula governa junto com o STF e tem o Flávio Dino como aliado. Sim. Não é? E a gente sabe como é que o Flávio Dino conduz, não é? O Flávio Dino é daquele jeito, não é? Quando ele quer uma coisa, né, Olavo, é do jeito dele, e não sei se o Lula vai não ceder, né, ou vai ceder ali ao Flávio, não é? Mas tem o Brandão que ele também tem uma relação muito boa, ele se dá bem, e aí vai ficar nessa situação aí para ele resolver, vai ter que conversar bastante para tentar equacionar. O Edinho também ainda fala da questão de eleger senadores e deputados, né? O PT no Maranhão realmente tem essa dificuldade. Deputado estadual só tem um. Aliás, não tem nenhum deputado estadual eleito no Maranhão. Tem um suplente, né? Que é o Zé Inácio, que assumiu, mas saiu. Só tem um federal, que é o do Rubem Júnior. O Rubem Júnior. Só um federal no Maranhão. Então, o PT no Maranhão... Está enfraquecido. Enfraquecido. Precisa eleger deputado federal, precisa eleger senador, precisa eleger deputado estadual no Maranhão, né? Mas o que importa para o PT hoje é eleger senador e deputado federal, não é? Deixa eu mandar aqui um alô pro Fernando Vaz. O Fernando está também opinando aqui, dando a opinião dele, participando. Ele diz que a política no Brasil, hoje em dia, é uma vergonha, é o sentimento de muitos brasileiros. Ele diz, Olavo, o melhor para o Maranhão hoje é sair o governo da esquerda do poder. Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui com a gente. O Antônio de Paula também mandou um alô, um boa noite. Ele está acompanhando lá do Bosque das Palmeiras, na Aurora. Muito obrigado pela audiência. A Marinilde também acompanhando, que nos atualizando com Tá Na Hora Maranhão. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos os dias. Agora a gente tem informação sobre a cirurgia da deputada federal e ex-governadora Rosena Sarney, John. Ela fez, Olavo,
ex-governadora Rosena Sarney e deputada federal licenciada, ela fez uma cirurgia hoje em São Paulo, né? E segundo aqui as informações que nós recebemos, ela passou por um procedimento cirúrgico hoje no Hospital Sírio-Libanês, de acordo com as informações divulgadas pela equipe da ex-governadora e deputada federal Rosena Sarney. A cirurgia dela foi realizada com sucesso e sem intercorrências, não é? A Rosena segue internada, sob acompanhamento médico, recebendo os cuidados necessários para a recuperação. A Rosena Sarney tem 72 anos e enfrenta um tratamento de câncer, não é? E essa cirurgia ali foi, portanto, para tratar, tirar o nódulo do câncer de mama, que é um tipo raro que ela enfrenta, não é? E agora ela segue por essa cirurgia para a recuperação. Para você ter uma ideia, essa é a 27ª cirurgia que a ex-governadora Rosena Sarney passa, viu lá? 27ª. Poxa! 27ª cirurgia, procedimento cirúrgico que ela passa. Mas talvez esse seja mais desafiador da vida dela, não é? Já que é um câncer bastante agressivo, um câncer raro, mas que ela está conseguindo encarar de frente, não é? Com muita força. E ela fez essa cirurgia, ela está se preparando para essa cirurgia, vocês lembram, né? Chegou até adiar as sessões de quimioterapia porque ela pegou uma pneumonia. Ela pegou a pneumonia, aí graças a Deus se recuperou da pneumonia e estava muito na expectativa para realizar essa cirurgia. E graças a Deus deu tudo certo na cirurgia. Sim. Da Rosena Sarney. E agora ela esperar, né, ela se recuperar totalmente e que ela seja curada dessa enfermidade, Olavo, e que ela se recupere bem, não é? Graças a Deus, está dando tudo certo, ela tem ali, graças à fé dela, né, fé em Deus, ela tem ali enfrentado com muita força essa situação. Não é à toa que ela é chamada guerreira, né? Tá né? Importante batalha aí, a gente torce para que dê tudo certo. A ex-governadora e deputada federal licenciada Rosena Sarney, nessa luta. A gente segue aqui atualizando o quadro de saúde. Antes de encerrar, deixa eu mandar aqui, John, um alô. Boa noite para o Nilson Carneiro, aqui de São Luís, acompanhando a gente. Quem também está acompanhando? Quem mais? Está aqui, ó, peraí. Acompanhando o nosso... Tá na hora. A dona Nenê, nossa telespectadora, tá aqui sempre. Muito obrigado, rapaz. Esse bolo de ontem, quando a gente terminou o nosso programa aqui, foi mais quem disse, cadê esse bolo? Brincadeira, dona Nenê, tudo de bom, viu? Feliz aniversário para a senhora, tudo de bom. Saúde e paz. Maravilha. Tem gente opinando aqui, dizendo que o Flávio Dino deveria apoiar o Braide. É a opinião de quem? Aramaki. Você pode participar sempre aqui da nossa resenha, só que hoje terminou. Amanhã a gente volta ao vivo aqui no Tá Na Hora Maranhão. Obrigado pela audiência e companhia. Amanhã nosso encontro, que hora? 6h30 aqui na Difusora. Beijo grande, beijo na família. Fica com Deus até lá. Valeu, John. Boa noite. Até amanhã, boa noite.